Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, aqui Jaime Zimmer, mais um Zimmer Podcast. Meus convidados de hoje são amigos queridos, profissionais de muito tempo na comunidade brasileira, especialistas em mortgage, especialistas na área imobiliária. Bem-vindos, Marcelo e Fabiana Menezes. Prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, Silvio, mais uma vez por estar aqui. Estamos aqui para sabermos um pouco mais sobre como está a vida da área imobiliária e saber um pouquinho da vida de vocês. Como eu sempre inicio as nossas entrevistas, é saber de onde vocês são no Brasil, como que era aquela vida naquele local do Brasil. Então, quem começa? As mulheres primeiro, as damas first. Ok. Bom, então eu sou natural de Brasília, nascida e criada. Eu cheguei aqui aos 19 anos, né? Cheguei sozinha, inclusive, já peitei esse país aqui com a cara e com a coragem. E eu cheguei como todo bom brasileiro da antiguidade, né? Com uma linha cheia de sonhos, high and by. E é um país que me acolheu. É um país que eu tenho muito carinho, porque aqui eu pude me transformar na mulher que eu sou hoje, na profissional que eu sou hoje, na esposa, né? Eu conheci o Marcelo aqui. Vou deixar para falar isso um pouquinho mais para frente. Bom. Mas no Brasil eu já tinha uma consciência financeira. Na verdade, eu cresci muito cedo. E o que é uma realidade para muitos jovens no Brasil, né? Eu sou filha de funcionários públicos, cresci com uma mentalidade assim bem mediana, uma coisa que eu consigo me libertar quando eu chego aqui. A gente que está falando de finanças, né? Já vou deixar essa palhinha. Então, educação financeira é uma área que eu desenvolvi aqui. Mas eu tive as minhas sementes no Brasil, né? Então é importante a gente entender que a gente tem influências boas e negativas, né? Dentro de um mesmo local. Aí agora cabe a nós como adultos, correto? Separar ali o trigo do joio. Mas eu começo a minha vida financeira ainda com 10 anos de idade, ajudando meus pais, por incrível que pareça, gente, com compras de casa. A gente está falando agora de orçamento familiar. Porque meus pais tinham um salário fixo. Então tinha ali, não sei se você vai lembrar, do Vale Transporte, do Vale Alimentação, que é uma coisa muito comum no Brasil, correto? E aquilo ali é o que a gente tinha para poder fazer as compras. Então, eu com 10 anos de idade, com um caderninho, a lista de compras, entendeu? E tudo que entrava eu ia contabilizando. Então, para falar a verdade, o meu entendimento sobre administração financeira começa ainda muito jovem, porque eu já começo a ter esse entendimento de que a gente trabalha, correto, para receber ali o fruto do seu trabalho, né? No caso, o seu salário, a sua renda. E a partir daquele ali, então agora você tem que administrar esses fundos para poder servir a sua família. E é muito importante você trazer esses conceitos para os jovens, para as crianças, porque mais para frente isso vai ser útil, como foi muito útil para mim. Eu, graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma dificuldade financeira, independente da quantidade de renda que eu tive. Não importa se eu estava ganhando muito ou ganhando pouco. Literalmente, a gente é uma questão de administração. Então, isso é uma coisa que eu trago do Brasil. Tenho muito carinho por essas memórias, né? Foram tempos, vamos dizer assim, difíceis, né? Que é você estar ali contando. Mas tenho muito, como eu disse, muito carinho, muito respeito por isso, porque foi esse conhecimento, junto a todas as oportunidades que eu tive aqui, que me deram a oportunidade de ser a profissional que eu sou e o segmento em qual eu atuo. Você falou de toda a questão de aprender em casa. Com que idade isso? Estou te falando, por volta de 10 anos. 10 anos. E com 16 anos eu já começo a trabalhar com carteira fechada. Trabalhava no mall, trabalhava numa loja e entro com 16 anos, com 18 anos pego gerência. Para quem conhece Brasília, tem um shopping chamado Conjunto Nacional, é um shopping que está ali dentro do coração de Brasília, foi transferido. Então você vê que essa questão
da ética profissional é uma coisa que também vem muito forte, porque ninguém, correto, aprende isso sozinho. Foi uma coisa também que foi plantada em mim, foi, né, desde muito jovem. E com 19 anos eu, por várias influências, ouvindo oportunidades, me sentindo limitada no Brasil, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou para os Estados Unidos, eu vou estudar, eu quero aprender o inglês. E como a maioria das pessoas, né, da minha geração, cheguei aqui em 2020, gente. O interesse era vir, né, desenvolver alguma parte, também queria desenvolver a parte financeira, mas para voltar. Nunca voltei. Então, peraí, deixa eu pegar uma parte aqui, porque eu não ouvi a voz do Marcelo ainda. Marcelo, e aí, como é que era? Da onde você é no Brasil, onde você nasceu, cresceu? E já que a Fabiana já falou sobre finanças, me diz também como que era a tua realidade de criança em casa. Bem, Vamos ouvir a voz do Marcelo agora. boa tarde a todos. Bem, eu sou de Anápolis, Goiás, bem perto de Brasília, 2 horas de carro. Meus pais são comerciantes. Meu pai tinha uma loja de sapato, ou algumas lojas de sapato na cidade de Anápolis. E eu fui exposto, né, ao comércio desde muito cedo, pelo meu pai, influência dele, da minha família toda era comerciante. E aquela questão de educação financeira a gente não vê quando a gente é criança, porque a gente brinca com tudo, não é? Então eu comecei muito cedo pela influência dos meus pais, a questão de vender geladinho, vender laranja. E tem uma pessoa muito importante, né, que foram meus avós, que sempre me deram um dinheirinho no final de semana, meus pais também. Mas a minha avó me ensinou a investir, no caso, né? Ué, como assim? Tinha a Caixa Econômica Federal, tinha a poupança na época, e o juro do Brasil na época era muito alto. Ela falou, por que você não coloca parte dessa mesada que você tem na poupança? E foi ali que fui pegando o gosto, porque toda semana ela chegava, né? Tipo assim, toda semana não, né? Eu acho que todo mês tinha um extrato, né? Ela me mostrava o tanto de juros que tinha dado, o Muito tanto bom. que o meu dinheiro tinha crescido, e aquilo ali foi acrescentando, eu fui pegando o gosto, né? Lógico, a gente vai estudando, vai, né, crescendo, fazendo o segundo grau, vira adulto, e aí realmente, né, você começa a entender por completo o que é aquilo ali, né? O que é ser comerciante no Brasil, o que você precisa fazer para dar lucro, o que você precisa fazer, né, para realmente gerar aquilo ali. Aí tem todo, né, empecilho burocrático de impostos do Brasil, que ninguém gosta de pagar lá, aquela taxa tributária imensa, né, que a gente tenta fazer de tudo para poder honrar os compromissos e ainda sobrar. Mas eu acho assim que parentes também, né, que falaram dos Estados Unidos, falou que ia me dar muito bem aqui pela forma que eu estava lidando com tudo ali, e eu decidi vir aqui com 20 anos, e também achei que ia ficar pouco tempo, tinha uma meta de vida de 2, 3 anos no máximo, tinha uma quantidade fixa de dinheiro, o que eu queria fazer no Brasil, e eu fui vendo que a vida foi desenrolando e eu acabei nunca mais voltando também. Então, são dois que vieram com a mesma, muito parecida a história de vocês, de aprendizados em casa, não é? Então, isso realmente ajudou, imagino, profundamente na base financeira de vocês aqui nos Estados Unidos, porque a base foi feita, tinha base. 19 e 20 anos chegando na América. Claro. E depois, os 2 anos, 3 anos se passaram. E como que foi a chegada? Você também, Marcelo, você não tinha o inglês como uma segunda língua ainda? Como que era? Não, o inglês era muito... É desafio para os dois, então. Eu, como se diz, né? Não falava inglês bem, o básico do básico mesmo. E eu acho que foi uma das primeiras situações que eu entendi o que é realmente a falta do estudo, né? Porque, querendo ou não, a gente fica analfabeto aqui quando a gente chega. Surdo, mudo. Fica até perdido muitas vezes, não é? Para quem gosta da comunicação, eu acho que eu gosto de falar bastante, e isso me frustrou muito no início. E a vontade de querer falar o inglês, que não tinha essa vontade no Brasil, cresceu dentro de mim, porque eu queria, né, não só, né, ganhar dinheiro, mas entender mais um pouco da cultura, a realmente me sentir mais parte, ver mais oportunidades também, né, porque eu acho que o maior driven que a gente possa falar, o maior objetivo que eu tinha era ganhar mais dinheiro.
E para fazer isso eu precisava falar a língua, eu precisava de me comunicar melhor. Então foi aonde, né, que eu tive a felicidade de estudar no high school aqui em Hudson, em Massachusetts. Eu consegui, né, formar aqui também. Eu sou formado no Brasil no segundo grau também. E foi aonde que eu fui vendo que as oportunidades foram aparecendo, fui sendo muito abençoado com pessoas incríveis do meu lado. E eu fui vendo que os Estados Unidos proporcionaria uma coisa diferente que eu já imaginava. E aí vocês, quando é que se encontraram depois dessa chegada, essa história inicial? Essa basicamente é a nossa primeira fase aqui, a fase do Marcelo, né? A minha também bem parecida. Acho que eu fiz tudo quanto é curso de inglês que você imaginar na região de Boston. Sim. Eu morava em Cambridge na época. Eu entrei na faculdade em 2003, na verdade, na Bunker Hill, no Community College, esses cursos de 2 anos que eles têm. Aquilo ali foi tão importante para mim, Jaime, porque foi a primeira vez que eu tipo assim, que eu realmente me senti integrada dentro do sistema mesmo, sabe? E, vamos dizer assim, acho que foi o puxão que eu precisava para poder dar os próximos passos. Eu e o Marcelo, a gente se conhece já há algum tempo depois, onde agora a gente entra nessa nossa segunda fase da vida, eu entrando no mortgage, o Marcelo também. Então, mortgage, para quem não entende, gente, é hipoteca, né? No caso, nós somos consultores de financiamentos bancários e especializados, então, nessa área. Então, eu conheço o Marcelo numa companhia e dali a gente vê que a gente tem realmente muita coisa em comum. Isso foi em 2005. Vocês eram colegas. Éramos colegas. Em 2005 vocês trabalharam juntos na mesma companhia, no mesmo espaço físico. Exato. E aí começou aquele... vamos ver, vamos... Pra falar a verdade, como é que foi? Pra falar a verdade, foi mais insistência minha do que da Fabiana. Eu era Você muito tomou a focada. frente. Ela era CDF, só queria trabalhar. Estudar e trabalhar. Eu estava muito focada. Na época eu estava estudando, estava good job. trabalhando. Você foi bem. Né? Estava transitando de um segundo emprego que eu tinha para esse aqui. Então, eu sempre fui aquela pessoa que eu me lancei, mas eu sempre me lancei também com muita segurança. E eu sempre estive disposta a pagar o preço. Então, se eu tivesse que trabalhar mais horas para poder fazer essa transição, eu faria. E foi o que eu fiz. E a gente começa a namorar o quê? Em março? Abril. E a gente casa em novembro. Uau, vocês gostam de velocidade, hein? Todos os dois muito foi focados, rápido o muito negócio. decididos. Vocês já se conheciam? Não, mas não conviviam? Não. Não? Não, nos Vocês estavam na mesma empresa? Nos conhecemos. Mas foi No muito ambiente. rápido, né? Pra falar a verdade, eu acho assim paixão que... é isso aí mesmo. Eu acho... É igual aquela questão. Gente. A questão do foco e do querer algo mais, eu acho que foi o grande diferencial para nós dois. Por exemplo, sempre trabalhei bastante, a Fabiana também. Eu vi ela querendo algo mais, eu também querendo algo mais. Então, assim, a gente pode dizer, se complementou em muita coisa. Ela era muito focada, eu também. E a gente produziu muito bem naquela época, né? Tipo assim, ela, no caso, tem mais experiência do que eu naquela época. E eu fui trazendo o cliente, ela foi me ajudando e aquilo ali foi acrescentando. Um pouquinho antes dele. Que então, beleza. assim, e como se diz, quando eu acredito que é para ser, flui. Não teve muitos empecilhos. Eu acho que eu estava no momento certo da minha vida, eu encontrei ela também no momento certo para isso. Eu acho que ela também queria, mesmo não querendo, eu acho, meio que inconsciente queria. Ela disse sim, a gente foi junto. Então, nessa história vai o quê? Tem 19 anos já, né, que estamos juntos. Parabéns. 18 anos de casado. Mas assim, Super. eu acho que vários valores, né, igual a gente começou a descrever aqui, tanto ela quanto eu, a gente tem histórias muito bem parecidas, crescendo. Ela vem de Brasília, eu de Anápolis, e aquela questão do algo mais, aquela coisa de querer conquistar. Então, alguma coisa que incomodava a gente no Brasil para querer dar esse pulo. Sim. E a gente viu nos Estados Unidos essa oportunidade. E quando a gente se encontrou, no caso, por exemplo, né, eu estava começando, como também ela estava, eu estava com alguns investimentos aqui,
já estava com aquela mentalidade de querer investir no real estate, já tinha alguma coisa aqui, e ela também, e fomos juntando força em relação a isso. Essa é uma parte importante de falar, porque hoje você vê as pessoas, né, com esse foco de estar comprando mais imóveis, mas naquela época era muito mais difícil. Quando eu conheço o Marcelo, ele já tem 2 apartamentos. Né? Então você vê, e não é ganhando rios de dinheiro, gente. Mais uma vez, a gente está falando de foco, a gente está falando de administração. A gente começa a nossa vida, né, com muito poucos recursos, tendo que trabalhar, né, sem um suporte, vamos dizer assim, financeiro e emocional, porque a gente não tem os pais da gente aqui. O Marcelo tá traz sozinho, os pais dele depois. Quando eu conheço, os pais dele já estão aqui. Mas e eu acho que o legal desse bate-papo, o legal do podcast, é a gente poder mostrar esse outro lado, porque as pessoas normalmente já enxergam a gente onde a gente está hoje, mas não veem a caminhada. E nós somos todos iguais, no final das contas, correto? Todos iguais, todos temos a mesma oportunidade. E quem faz a oportunidade da gente é a gente mesmo. Então, quando a pessoa ela consegue se libertar dos padrões, correto? Do que as pessoas falam para ela, ou ela acredita que vai ser por conta do... não sei. Tem gente que fala, o governo, ou agora já não dá mais. Essas frases são frases muito limitantes. Né? Então, uma vez que você consegue se desprender dessas frases, dessas verdades mentirosas, correto? E sonha e corre atrás, é onde as coisas desenvolvem, né? Então, eu admirei o Marcelo desde o começo. Você falou de padrões. Então, vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso. E você comentou, Marcelo, também alguma coisa interessante sobre padrões que vocês tiveram no passado, na infância, foram muito importantes para gerar essa consciência do que vocês são hoje, né? Vai preparando o futuro de vocês. E quando a gente fala de finanças, porque eu lido com finanças todos os dias, com pessoas me procurando, algumas estabilizadas, outras totalmente desestabilizadas, eu normalmente noto alguns padrões. Como nós estamos aqui nesse bate-papo, eu queria ouvir de vocês quais padrões que vocês enxergam nos clientes que procuram vocês, ou que estão preparados, ou que também não estão ainda preparados. Que tipo de padrões vocês veem? A gente pode dar alguns exemplos. Eu vou dar Ótimo. Depois eu passo a Fabiana para fazer outros exemplos. Crenças limitantes. Que eu vejo muita gente, né, se limitando. Por exemplo, quando eu pegar meu documento, eu vou fazer X, Y, Z. Né? Aí fica naquele cabresco, né, mental, que não pode atingir algo mais, porque não tem o famoso green card ou social. Mas aí a gente encontra, né, clientes com tax ID number, não tem o social, não tem o green card. Conseguiram a drive license agora, tem muito pouco. Mas sem drive license até então. Você tá me entendendo? E eu vejo eles tocando a vida normal e falo assim, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Eu sei que o meu status migratório é temporário. Eu sei que eu pago um custo a mais, porque, querendo ou não, o pessoal que está em Tax ID apresenta um risco maior para certos investidores aqui, mas eles arriscam, vão em frente, pagam o preço, e onde tem, né, um problema, ele vê a solução e ele cria a oportunidade dele fazendo acontecer, porque ele não se limita em alguns fatores. Para te falar a verdade, muitas vezes eu encontro um cliente com um Tax ID Number muito mais sólido financeiramente, com um crédito excelente, com a vida, né, financeira totalmente estruturada, com empresas e funcionários trabalhando para ele, porque ele não se limitou a um documento. Aí eu vou passar agora para o Fabiano um outro exemplo. Vamos ver agora um outro exemplo disso, muito bem colocado. Nossa, eu estava com uma imagem aqui e eu perdi. Bom, eu acho que... Vamos buscar talvez nas crenças que limitam, que bloqueiam? Correto. Eu acredito, né, dentro desses padrões de eu posso, não posso, o que eu vejo muitas vezes as pessoas se limitando
mais uma vez, a gente está falando de padrões, né? Padrões positivos e padrões negativos. Uma coisa que eu posso falar para você é que o brasileiro que você conhece que não tem casa, ele vai ter. Porque tá na nossa cultura, correto? Essa parte da educação financeira, de que é bom você morar no que é seu. Agora, falta muito pouco entendimento de lidar com dívidas, lidar com dívidas saudáveis, né? Então, eu vejo pessoas se limitando, tá certo? De atingirem algo maior pelo medo emocional de atingir dívidas e pelo imediatismo. São duas coisas que andam lado a lado, tá certo? Vou dar alguns exemplos aqui. Eu vejo pessoas comprando carros novos, carros bons, carros caros, financiados, pagando uma prestação altíssima, tá certo? E eu vejo essas mesmas pessoas tendo medo de comprar um imóvel de investimento porque está fazendo uma dívida. Olha que irônico. O carro, eu tirei o dinheiro do meu bolso, dinheiro trabalhado para comprar. Estou tirando o dinheiro do meu bolso mensalmente para arcar com aquela prestação. Sendo que, ok, eu vou tirar dinheiro do meu bolso para comprar um imóvel. Só que agora, ok, eu tenho uma prestação. Só que quem paga essa prestação não sou eu. É o meu inquilino. O meu trabalho agora, então, isso aqui é um business. Então, em outras palavras, falta essa business mentality, esse financial mentality, correto? Ou essa mente financeira. O meu papel agora é administrador. Eu tenho um imóvel no meu nome, administro ele através de um inquilino que me dá um total, e desse total eu pago o aluguel, eu pago o imposto, eu pago o condomínio, um exemplo, né? E daí agora o que sobra é meu. Então, você que trabalha em finanças vai entender muito bem do que eu estou falando. A gente está falando que dívida é aquilo que tira dinheiro do nosso bolso, correto? E um bem é aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso. E ainda falando de real estate, um imóvel ele ainda tem um outro aspecto, né? Ele tem um aspecto futuro. Então tem esse aspecto imediatista cash flow. Então ele já está te empoderando financeiramente, correto? No presente. Mas além disso, você ainda está plantando para o futuro. Porque você tem um bem que já é um valor, já tem um valor agregado, mas esse bem ele vai continuar valorizando e a dívida dele cada vez menor. E mesmo a gente trazendo todos esses pontos, as pessoas têm medo de dar esse passo, né? E aqueles que conseguem dar esse passo, na maioria das vezes, vão se limitar a 1 ou 2. Porque, eu não quero administrar, eu não quero mexer com o inquilino, eu acho que, né, eu tenho medo né, dessa nova dívida. Então, mais uma vez, eu acho que a gente está falando de educação financeira, que falta muito, e dentro dessas crenças limitantes de que um imóvel, né, é uma dívida, mas um carro é um bem, e na verdade é o contrário. E dentro do que você está falando é muito parecido quando nós falamos da educação financeira, do estudo, do conhecimento. O que eu noto claramente que o brasileiro ele não tem a cultura, ele não foi preparado. A cultura é uma cultura contra ele, não é? Porque ele aprende. Eu agora, lembrando, por exemplo, meus avós alemães, chegando no Brasil, chegaram pequenos, nasceram lá na Alemanha. No Brasil se usava o layaway, que era uma maneira que existia aqui há pouco tempo, foi, acho que, eliminada a maioria das lojas, que é você preparar uma compra, você vai até a loja e você escolhe o produto e não leva o produto. Você pré-paga ele? Você está pré-pagando aquele produto. Então você vai fazer isso ao longo dos meses. Quando chega naquele momento, você pega o produto, não teve aumento de valor, não teve juros nem nada, porque você estava colaborando com aquele pagamento. Então isso tudo eu vivenciei. Depois de um certo período, eu vi que não existia mais nada disso. Aí gerou crédito, gerou a possibilidade emocional de criar dívida instantânea, de as emoções te levando a você imaginar que você já tem alguma coisa que não é teu.
E você ainda paga juros por isso. E na cultura brasileira, eu assim, pensando agora alto com vocês, eu imagino como foi tão lentamente colocado na cultura, as pessoas acostumaram a um processo de não entender o que é juros, não entender o que é uma compra, não entender o que é um crédito. E aí muitos geraram a cultura, que hoje eu vejo de não proteção, as pessoas normalmente não querem pensar nas suas proteções, Sim. não pensam no futuro, como que ela vai, e aí vem no mesmo caminho. Muitas pessoas que me procuram, elas estão perdidas, elas não têm a mínima noção de como vão se manter depois dos 60 anos, 65, 70 anos. Não tem noção, e muitos não têm o imóvel, ou se tem um imóvel, não pensam que aquele imóvel é para ele morar. Vai estar morando lá. E de onde que vem a renda para conseguir morar com qualidade? Teria que ter outro imóvel, não é? Alugado, colocado no mercado, alguma coisa teria que ser construída. Então, eu acredito muito que na cultura brasileira falta informação, como vocês tiveram. Isso é tão interessante. Não é? Deixa eu só colocar um ponto aqui, senão eu vou acabar esquecendo, Celo. Tem duas coisas que eu quero colocar. Você falou aí, né, desse processo de pré-comprar uma coisa, correto? Naquele momento que você realmente pagou, você vai lá e tira o que é seu. Mas o próprio conceito de poupar, a poupança, correto? Uhum. De juntar o dinheiro, que você vê até poucas gerações atrás dos nossos avós. Já se perderam. Não é uma cultura que já foi passada por os nossos pais. E tem uma frase que eu acredito que é uma frase limitante, que eu não gosto, é a frase do eu mereço. Ah, mas eu mereço. Merece, mas eu acho que tudo tem tempo, né? Tem o seu tempo, tem um momento de plantar, tem um momento de cuidar e tem um momento de colher. Deixa eu refrasear essa fase, que eu gosto muito de falar com meus clientes. O que eu posso investir para me dar o dividendo para ter o que eu quero de conforto? Porque nada de errado, a gente também tem que viver. Eu vejo né, o que você fala em relação de educação financeira, disciplina. Eu acho que requer muita disciplina mental, principalmente, né, no dias de hoje, que tem tanta informação disponível, tanto marketing, tanta propaganda, tantos produtos de fácil acesso e barato hoje, que as pessoas vão consumindo e não vão vendo isso. Então, aquela questão do supérfluo também, né? Principalmente a gente que está aqui nos Estados Unidos, é muito fácil. Você compra na China, você compra na Turquia, você compra na Amazon, você compra de onde que for e o produto chega. O que eu vejo, né, quando a gente está fazendo uma análise de crédito é justamente isso. O que eu posso fazer para investir esse dinheiro que sobra para realmente dar o retorno necessário? Porque o que a maioria das pessoas pensam é: nossa, me sobra só 1.000. Eles limitam a quantidade que sobra. Mas se você aplicar num fundo, se você fizer um planejamento com esse dinheiro e você esquecer que esse dinheiro tecnicamente existe no momento agora, para ele realmente trabalhar para você no futuro, é onde que está a diferença entre o que tem essa disciplina financeira e aquela pessoa que acha que esses $1.000, ou $500, ou $100, ou $20, por exemplo, não vai fazer diferença. Por exemplo, eu tinha 2 apartamentos quando eu casei com a Fabiana, né? Ou seja, com 23 anos, eu já tinha dado entrada em 2 imóveis como investimento, que requerem 25% de down payment na época. Para a época era muito dinheiro, se comparar na conjuntura atual. E era um dinheiro que eu estava trabalhando na época no restaurante que estava me legalizando de food runner e começando a trabalhar no mortgage no momento. Ou seja, eu né, fiz um propósito comigo. Eu falar assim, eu sei que é 1.000, 1.500 na época, mas se eu multiplicar isso por 12, dá quanto? Por 3 anos, dá quanto? Foi onde que eu consegui. E o que eu fiz? Em vez de comprar um imóvel para mim morar, porque na época eu era solteiro, eu decidi comprar 2 imóveis, alugar e ainda continuar morando com meus pais. Eu saí da casa dos meus pais para o meu próprio apartamento, para depois vir casar com a Fabiana, mas eu já estava, tecnicamente, com meio caminho andado, vamos colocar assim. Então, assim, eu vejo, por exemplo, vários clientes que chegam, que já compraram casa
4, 5 anos atrás, tem uma equity excelente, chegam para fazer um relock com a gente, mas quando eu puxo o crédito, eles estão com os cartões estourados. Então não dá para fazer essa linha de crédito, porque eles já gastaram dinheiro com outras coisas, o crédito abaixa e a gente não pode ter acesso a isso aí. Então o que falta, né? Essa educação e o reforço, né? Na verdade, eu me sinto um personal trainer financeiro. As pessoas me ligam, às vezes, Marcelo, posso fazer isso? Pode. Pode fazer aquilo? Não, não pode. Coloca o dinheiro na conta? Cash, não. Dá um jeito de colocar um cheque aí, vamos colocar assim. E por aí a gente vai instruindo pessoas a crescerem no mercado imobiliário e eles vão, né, conseguindo ter essa estrutura. Uns decolam e vão embora, mas outros compram só uma casa, está tudo certo também, mas sempre tem aquele respaldo de perguntar para a gente o que deve fazer. Com certeza com você também. É muito parecido, porque o que eu enxergo em geral nas famílias brasileiras? Como não receberam esse tipo de qualidade de educação na família quando eram pequenos, eles ficam totalmente perdidos. Duplicam o que eles viram na casa deles. Sim. Ou com quem teve a criação naquele ambiente lá. Se foi uma boa criação, teve base, tá com vocês. Tiveram sucesso e empreenderam de várias formas nos Estados Unidos e têm sucesso. Se a base não foi boa, o que eu enxergo? As pessoas hoje, até porque são metralhadas, não é, por consumo, por oportunidades, por situações. Eu quero me parecer com aquela pessoa, eu quero duplicar aquele lá que está fazendo, que está comprando, que está gastando, e aí modela. E ele não teve informação, por exemplo, que quando você recebe o valor todos os meses, deveria estar tirando antes para investir e não depois que sobra, porque a maioria das pessoas com quem eu converso, ele sabe que produz dinheiro, dá para ver que ele produz bastante, normalmente o brasileiro produz bem, só que ele vai gastando tanto em poucas coisas, ou não é, um volume tão grande que chega lá no final do mês, ele não tem mais espaço. Não sobrou de verdade. Então ele precisa, ele deveria, já convido você que está aqui com a gente, nos procure para você ter um pouco de informações, ou muito de informações, dependendo da sua vontade, né? Todos somos livres. Mas como que a gente trabalha no nosso ambiente como facilitadores na área financeira, e vocês fazem o mesmo, que eu sei, é ensinar a pessoa, tire percentuais da sua renda e coloque como se fosse caixinhas, coloque um pouco para o seu futuro, para o seu imóvel, para o seu lazer, para o seu bem-estar, para você se cuidar. Né? Eu tenho um cuidado em falar disso, porque se eu falo, controla o gasto em salão de beleza, querem me matar, né? Então não dá. Controla nas bolsas e sapatos, quando são mulheres, elas querem me pegar, né? Não tem mais cabelo. Mas eu digo, tem espaço para tudo, é só você organizar. E as pessoas, ainda uma grande quantidade de pessoas, não procura profissionais para terem esse conhecimento, não é? Sobre como separar esse percentual, o que faz sentido separar para ter progresso, para crescer, porque os anos passam, daqui a pouco não tem mais anos para esperar. Não, vai chegar aos 70 anos e aí? Vai ver do quê? Eu posso até adicionar uma coisa aqui a mais. Lembra, todos nós viemos com muito pouco conhecimento, mais uma vez, poucos recursos, correto? E aqui a gente a gente acaba conhecendo pessoas e situações, e a gente vai também aprendendo, vai desenvolvendo. Acho que um dos grandes diferenciais, né, meu com o Marcelo, e acho que é por isso que a gente consegue realmente atingir tantas pessoas, é porque não existe nenhum conselho financeiro que a gente vai dar que a gente mesmo não tenha seguido. Você tá entendendo? Então são coisas que a gente aprendeu, pagou o preço, porque mais uma vez existe uma disciplina para poder fazer isso acontecer. Muitas vezes vai contra essa necessidade imediatista, tá? E eu vou dar um exemplo. E olha, para você que vai fazer diferente e que vai ter sucesso financeiro, você pode ter certeza, você vai ser muito criticado. Porque você está indo fora do padrão da maioria. É por isso que a maioria não tem o que você vai ter. Tá? Fora do padrão de marketing que você tem que
seguir um certo conceito que você está indo contra a correnteza. A correnteza vamos colocar assim. E, mais uma vez, a gente foi criticado, inclusive, dentro da nossa família. Eu e o Marcelo, correto? Então, os dois trabalhando. A gente sempre trabalhou muito, como você falou. O brasileiro trabalha e trabalha muito. O problema não é o que você faz, é onde que você, ou como você administra o que você faz. E a gente andando com carro velho. Como que vocês estão andando com carro velho? Mas por quê? Porque a gente já tinha, correta, a mentalidade de que, o carro, para mim, nesse momento, é um veículo, correto? Que vai me ajudar a fazer dinheiro e não me descapitalizar do dinheiro que eu tenho. E quando chegou o momento de, nossa, eu quero comprar um carro, a gente não comprou um carro. A gente pegou o dinheiro que a gente compraria o carro e demos de entrada num imóvel. E quem foi pagar esse de investimento? E quem foi pagar esse carro que eu comprei financiado foi o imóvel. Depois de 5 anos, eu tinha o imóvel e o carro. Tá? E hoje, graças a Deus, a gente, depois de 20 anos, né, trabalhando, a gente já produziu o suficiente, já temos, né, colaterais suficientes para poder nos dar uma vida mais confortável. Por isso que eu falo, todos somos iguais, de verdade. É o que está aqui e o que você está disposto a fazer durante aquele período. Então, é pagar o preço. Eu acho também que nos Estados Unidos é um grande nivelador. Porque independente do background, né? Da onde que você saiu do Brasil. Independente se foi de São Paulo. Eu brinco, né, com a Fabiana, que ela é DF, Distrito Federal. Eu brinco que eu sou DR da roça, porque eu sou do interior. Você tá me entendendo? Todo mundo aqui chega com a faixa... Vou brincar assim, com a faixa branca. Entendeu? Porque aqui todo mundo chega sem documento, a maioria chega sem dinheiro, a maioria chega com a força e a vontade de querer muito, porque isso faz grande diferença. A vontade de querer faz você superar coisas que você achava que você não daria conta, trabalhar um número de horas no início, né? Horas exorbitantes e estar feliz, porque o primeiro parâmetro que a gente se compara quando a gente recebe o nosso primeiro contra-cheque é com o Brasil, e isso vai mudando conforme o tempo, né? Sim. Então isso dita muito do que você pode absorver aqui com os recursos que tem aqui. Por exemplo, a questão, né, do real estate, da questão do mortgage, a gente que faz mortgage há muitos anos, eu tive uma aula fazendo mortgage, porque quem ensina também aprende. E posso falar a verdade, eu já aprendi muito também com clientes que estão assim, num nível avançadíssimo de finanças. Eu falo, uau, eu aprendi isso com você, obrigado. Uma das frases que eu gosto de falar, por exemplo, foi um cliente que tem uma companhia pequena de pintura, ele tinha um dinheiro relativamente bom para dar uma entrada. Uma pessoa muito simples. Muito simples. Ele falava assim... Mas uma sabedoria enorme. Essa frase eu amo ela também. Ele falou assim, e aí, fulano, você... E esse dinheiro aqui? Não, eu vou comprar minha casa, tá ali. Eu falei, você não tem medo de pôr não com muita gente? Ele falou a frase dele. Ele falou assim, Marcelo, o dinheiro na conta é só o povo feliz, o dinheiro foi feito para trabalhar pra gente. Então, é aquela questão, eu falei, nossa, eu vou usar isso e eu vou um dia falar isso aqui para alguém escutar. E é isso que tem que fazer. Por exemplo, a zona de conforto. Cara, eu vou comprar a minha casa, vou quitar ela e vou estar feliz. Eu já tenho, né, um conceito totalmente diferente, que às vezes incomoda as pessoas com eu falo, porque eu gosto de dívida. Aí, se você é doido, eu falei, não, mas uma dívida saudável. É aquilo que a gente tem que separar o que é uma liability, né, o que é uma dívida e o que é um asset, aquilo que pode te dar lucro. Então, o que eu instruo as pessoas? Por exemplo, você comprou seu imóvel, você tem sua casa, já. Você já fez o seu home equity line? Porque o juro que você tem hoje... É uma linha de crédito. Tá excelente, então você não quer mexer? Aí as pessoas dizem, por que eu vou fazer um home equity line sendo que eu não preciso? Aí eu falo, é justamente quando você não precisa que você deve fazer. Porque as pessoas querem acessar os recursos dela na hora do desespero. Na hora quando está totalmente endividado, onde que falta, o que eu falo? A preparação para você ver uma boa oportunidade. Então o que eu falo para o pessoal independente do campo? Se prepare. Você nunca vai estar mal quando você estiver preparado, porque a oportunidade, ela aparece. Basta você estar pronto. A maioria, né, do real estate que apareceu na nossa mão
Foi porque a gente estava pronto para receber esse imóvel, vão aparecer. porque na época a gente tinha o dinheiro disponível para ter acesso a esse imóvel para poder fazer dinheiro. E eu te falo, um dos imóveis, né, eu comprei fazendo um cheque do meu cartão de crédito. Gente, quando a gente fala que tudo que a gente vai passar para vocês é por experiência própria, você tá entendendo? Aí a gente pessoa, não tá brincando. fala, você é doido comprando, fazendo esse cheque do cartão, mas era 18 meses, sem juros. O tempo lógico que estava numa ascensão do mercado imobiliário, eu esperei o tempo trabalhar para mim, eventualmente eu refinanciei, paguei meu cartão e fiquei com o imóvel. Foi uma das ferramentas, das várias que a gente já utilizou. Então é aquela questão, o que eu falo pro pessoal que tem que ter? Quando for conversar com você, o que custa separar um dinheiro para esse propósito? O que custa você separar um dinheiro para a finalidade de comprar um imóvel? Ou por que não acessar a sua equity da sua casa se você não precisa agora? É uma linha de crédito aberta por 10 anos, você paga juros somente nos primeiros 10 anos, e se você usar 10 mil, você paga. Se você quitou esses 10 mil, a linha está disponível. Não é igual um mortgage convencional, que se você pagar mais, só no final dos 30 anos que você vai ver esse dinheiro se você vender o imóvel ainda. Eu aprendi aqui nos Estados Unidos, né, que fazer dívidas saudáveis é a maior maneira de você se alavancar. É quase impossível. É um empoderador financeiro, inclusive. É quase impossível você adquirir vários imóveis se você não tiver uma empresa totalmente estabilizada e ganhando valores altíssimos. Mas se você está começando, eu estou falando isso para a nossa comunidade, correto? Se você tem 1 ou 2 imóveis, se você tem a possibilidade de refinanciar e começar a investir nisso aí, por exemplo, você pega a dívida, o inquilino paga para você. No final de 10, 15, 20 anos, esse imóvel valorizou e quem pagou esse mortgage para você não foi nem você, foi seu inquilino. Então te cria uma oportunidade financeira de você fazer altos negócios usando essas ferramentas que no Brasil não existe. Vários construtores que pegavam dinheiro com hard money lender, hoje já não fazem mais isso porque usam os recursos próprios do home equity line ou do refinanciamento. E eu te falo outra coisa. O pessoal fala que a taxa de juro está alta. Mas se for olhar o histórico, né, de taxa de juro nos Estados Unidos, não está alto. Só voltou o padrão normal. E aquela questão, lembra que quando você vê uma solução, você não enxerga o problema? Eu falo para todo mundo, quando eu comprei meu primeiro imóvel, eu ganhava $600, $700 por semana. Hoje o pessoal fala que o preço de imóvel tá caro. Eu não vou desmentir, não vou querer colocar o sol. O custo de vida está muito alto. Mas o custo de vida também subiu. Então é aquela questão, ou você cria sua oportunidade e pensa com a ajuda de profissionais como você, a Fabiana e eu, como você pode chegar lá. Porque senão você sempre vai estar trocando o seu contra-cheque por aquela... Não me entenda mal. Se você quer uma vida simples, não quer o respeito, eu não estou criticando ninguém, mas todo mundo que eu acho que vem para os Estados Unidos sempre quer algo mais. Posso refazer isso aí? Sim. A gente, às vezes, a gente coloca tanto tato para falar com as pessoas, porque, infelizmente, as pessoas se sentem ofendidas. Vida simples não é vida pobre. Então... É uma das coisas que hoje, para te falar a verdade, Marcelo, hoje eu já não trago mais os meus bate-papos, mas por muito tempo a gente usou essa metodologia. Porque a gente procura acessar as pessoas com muito cuidado, com muito respeito, com muito carinho. E muito desses respeitos está exatamente em entender quais são os valores daquelas pessoas, porque a gente sofre em ser confrontado. E às vezes são verdades que vêm de pessoas, verdades mentirosas, que vêm de pessoas tão importantes para nós, que a gente está, às vezes, agredindo a pessoa sem saber. Então, vida simples não é uma vida pobre. E aquela pessoa que vive de contra-cheque a contra-cheque é uma pessoa pobre. Eu conheço pessoas que ganham 200 mil por ano e são pobres. Eu conheço pessoas que ganham 60 e são ricos. Tá certo? E qual que é né, o resumo disso aqui? Pessoas que ganham 60 mil tiram um dinheiro sobra, você tá entendendo? E pessoas que ganham 200 mil e não sobra absolutamente nada, tá? E
E às vezes a gente pensa que 100 mil, 200 mil é muito dinheiro, e não é. Se você realmente não parar para plantar, você tá entendendo? Você pode fazer o que for, você vai chegar no final da sua vida e o seu padrão de vida vai cair, né? É a falsa sensação de riqueza. Correto. Quanto mais produz, mais gasta. Ou gasta mais do que produz. Então ela tem uma falsa sensação, pelo volume de entrada, de que ela tem riqueza. Correto. E como você muito bem colocou, o que faz a diferença é o que ele tem de sobra financeira colocado para trabalhar para ele, porque também não adianta deixar dinheiro parado, que é outro erro enorme. Vocês enxergam isso muito? Eu tenho muita gente que me procura e diz: o dinheiro está parado ou no banco ou em casa. Jaime, não foi o que o Marcelo acabou de Ou colocar em consórcio, aqui? consórcio entre brasileiros, aqueles... Correto. Tem outro nome até, qual era o nome? Consórcio. Bolão. A pessoa deixa o dinheiro parado, congelado, na mão de uma pessoa que ele conhece ou ouviu falar, correndo riscos tremendos. Porque não existe nada documentado. Nem tem como, né? Porque volumes grandes de dinheiro para receber o mesmo valor que ele estaria no bolso dele ou que estaria parado no banco, simplesmente para ter alguém com disciplina. Exato. É para isso só, não é? Correto. Bolão é para isso? Para disciplina? Tem uma frase, olha, eu adoro frases, gente. Você vê que existe realmente muita sabedoria, sabe? Que vem, você tá de várias gerações atrás. Uma delas que eu gosto muito é que dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Que é exatamente esse negócio de eu vou atrás de dinheiro quando eu preciso dele, né? Ou eu tenho que trabalhar para comer, eu tenho que trabalhar para cuidar dos meus filhos. E trabalhar é necessário. Todo mundo precisa de trabalhar, nem que seja para ser ativamente, né, sano. Mas produzir, eu acho que faz parte do ser humano. Mas você não precisa de ficar condicionado a isso o resto da sua vida. Acho que começa assim, né? E a nossa pegada é o real estate, porque foi a área que a gente desenvolveu ao longo desses 20 anos. Não é a única, mas é uma que eu gosto muito, que tenho grande afinidade. Ela é sólida, né? Independente da economia cair ou subir, ele está ali, é um imóvel, é físico, é tangible, mas começa com você trabalhando, correto? Deu entrada naquele primeiro imóvel de investimento, e dali para frente agora, se você tiver disciplina, além do que você vai trabalhar, aquele imóvel também agora começou a trabalhar para você, é uma segunda renda. Aí agora o próximo imóvel, o terceiro, eles estão agora se multiplicando, né? Então, existe tantas oportunidades. O Marcelo mencionou aqui o cartão de crédito. Cartão de crédito, para quem sabe usar, é uma excelente ferramenta. Eles te pagam para você ter, eles administrando um relatório de tudo que você gasta para você poder, você tá entendendo, administrar a sua vida de uma maneira super simples. Além disso, te traz oportunidades de fundos disponibilizados a 0%. Em vez de eu pegar o dinheiro emprestado com a agiota ou pegar com a família, né? Muitas vezes a gente tem ali recursos, mas aqueles recursos que a gente guardou não vai ser o suficiente para uma oportunidade. Parece uma oportunidade de comprar um apartamento. Eu tinha tanto, mas eu tinha tanto mais no cartão. Pegamos, compramos, mas a gente fez a matemática. A gente sabia que a gente ia conseguir pagar de volta. Então, resumindo, existem muitas ferramentas financeiras disponíveis para a gente aqui nesse país hoje. Tem muitas, só deixa eu dar um parêntese aqui, porque a grande maioria das pessoas não sabe lidar com disciplina, com projeções para o futuro e cartões de crédito. Cartões de crédito é um problema. Então, para você que está ouvindo aqui, se você tem disciplina, você sabe lidar com seus números, você já preparou algo para o seu futuro, você tem entendimento, ok, você pode usar limites de cartão, tudo bonitinho. Só que o que eu quero trazer aqui para a mesa? Eu acredito que 99% dos brasileiros não sabem lidar com cartão de crédito. Tanto que se você pergunta quantos cartões você tem 10, 15 cartões. Qual ser humano que consegue fazer conciliação de 10, 15 cartões, trabalhar muito, cuidar da sua família e isso dá certo? E além dos cartões, a quantidade de contas bancárias que você Quem é que controla?
Como controlar isso? Você vê que realmente é um descontrole emocional e financeiro, né? E, olha, vou a mais. A gente que está nesse mundo financeiro e a gente está no, vamos dizer assim, no coração financeiro, porque a gente tem acesso ao crédito, às rendas dessas pessoas, tá? Sim. Inclusive ao histórico delas. Não está limitado só a brasileiros. Você vê que realmente é uma doença, você está entendendo? Global. Porque as pessoas estão doentes emocionalmente em relação a essa parte do consumo, correto? Essa parte do padrão. E não procuram recursos, ferramentas, né, emocionais para poder, então, se libertar disso. E não procuram evoluir. Eu e o Marcelo, por exemplo, nessa primeira fase, então, a gente, né, procurou se estabilizar, depois a gente procurou, né, se profissionalizar numa área diferente, mas depois a gente ainda foi estudar, né? Eu tenho um bacharelado em uma área financeira, né, na área de gerenciamento pela Boston University. O Marcelo, ele é doutor em farmácia. Você vê que duas pessoas que chegaram aqui sem pai, nem mãe, sem dinheiro. E com inglês tabajara. Inglês tabajara, pai. Cheio de desafios. Aí tem outro desafio, quero fazer uma pergunta para vocês. Vai. Como é trabalhar, o casal trabalhar na mesma empresa, no mesmo espaço físico, do mesmo segmento ao longo de muitos anos? Eu trabalho também com a minha esposa, tá? Mas eu quero ver de vocês. Quais são os desafios de trabalharem, né, um casal no mesmo business? Eu acho... Não fala só as coisas boas, por favor. Não. Fala, porque a gente quer aqui... É uma caminhada, Nós gente. queremos aqui mostrar que a vida tem altos e baixos, casamento tem altos e baixos, tudo tem altos e baixos, saúde tem, finanças, o que for. Eu quero ouvir de vocês, porque eu amo trabalhar com a minha esposa, mas não é todo dia que é perfeito. Claro que não. Com certeza Como é que é para não. vocês? Eu vou falar uma frase do Albert Einstein. A capacidade, a inteligência do ser humano é a habilidade dele de se adaptar. Eu acho isso fantástico. Porque é aquela questão. Nesses 19 anos, né, foi uma metamorfose entre eu e a Fabiana. Lógico, né, tem altos e baixos, como você mesmo sabe, mas eu acho que é aquela questão de personalidades. Eu acho que a Fabiana é extremamente competente, ela gosta de ir fazer, eu também, e isso gera um conflito, porque cada um tem uma forma de pensar. Mas também eu acho que é conflitante por esse ponto de vista, porque ela tem a verdade absoluta na época, eu também tinha minha verdade absoluta na época, e isso gerava um conflito. Então, assim, foi muito... E o mediador era o respeito. Tipo assim, foi no muito momento que você perde desafiador. o respeito é onde as pessoas se afastam ao invés de conseguir. Foi muito desafiador, ultrapassar. principalmente no início, né? Aham. Por exemplo, eu totalmente independente, já morando sozinho, a Fabiana também. Então começa por aí, porque cada um tinha uma forma de pensar e junta duas pessoas e começa, né? Peraí, o que você acha que é certo? E cada um tinha a sua verdade absoluta. E a gente teve, né, que se adaptar um ao outro e vai tendo recursos para isso. Mas demorou também. E demorou, não é fácil. Vou te falar uma coisa, hoje sim a gente tem uma sintonia bem melhor, mas foi muito bem trabalhado. Não foi só, como se diz... Acho que os primeiros 10 anos Um mar de foram- rosas. Um mar de Foram anos de rosas, muito por exemplo, às conflitos. vezes ela queria me estrangular, eu também queria estrangular ela, a gente São tinha- pessoas normais, então. Não, nós totalmente Tá bom. normal. Mas assim, eu acho que hoje eu sei o que a Fabiana pode fazer de melhor e ela sabe o que eu posso fazer de melhor e a gente procura se apoiar um no outro em relação a isso. Tem coisas que eu falo, só a Fabiana resolve e tem coisas que só o Marcelo resolve. Correto. Então, assim, eu acho, por exemplo, a Fabiana tem uma obsessão por detalhes. Ela Melhorei seria... muito, gente. É uma estrada, isso isso- leva muito tempo para consertar. Leva, né? Eu também. Vou colocar assim, Muito sofrimento para você se libertar do perfeccionismo. o perfeccionismo ao extremo, e isso me sufocava, porque eu não sou tão Isso é prático. Eu sou prático, eu sou, como se diz, talvez até mais visionário do que a Fabiana em alguns pontos,
Mas eu precisava do perfeccionismo da Fabiana para me poder chegar e a gente chegar onde que a gente queria. Agora, se parar para analisar, às vezes ela me matava com perfeccionismo, porque isso não tá certo, isso não tá certo, isso não tá certo, isso não tá certo. O detalhe. Nos detalhes. Mas só que ela conseguiu ver que isso aí é parte dela, e a minha, vou dizer, eu sou perfeccionista em questões de visão. Olha, o caminho é esse, vamos fazer assim. Eu acho que a longo prazo é assim que vai dar certo. E ela, te falo, ela apostou muito em mim em relação a isso. Por exemplo, a visão de ter várias propriedades, de ter renda passiva, era um sonho meu. Por exemplo, quando eu conheci a Fabiana, eu já tinha isso comigo, ela apostou em mim. O Marcelo traz a semente, o próprio ramo, né, me ajuda a desenvolver, mas essa não é uma mentalidade que eu trago de casa, muito pelo contrário. Eu nasci, Então, assim, cresci, né, dentro de uma família tradicional, mentalidade onde eu vou ter meu próprio imóvel, mas cogitar que eu fosse ter alguns imóveis não estava dentro da minha realidade, eu nem sonhava com isso. Mas vocês tiveram, por tudo que vocês falaram, e parece assim, acredito que sempre é algo muito importante, a base Claro. familiar. Claro. Eles tinham famílias estruturadas e famílias que pensavam a respeito de responsabilidade financeira. Claro que depois vocês foram buscando a qualificação e sabendo trabalhar com isso para poder ensinar. Correto. Mas isso é um diferencial muito grande, parabéns. Porque a grande maioria dos brasileiros que estão aqui, que é o nosso público, não é? Não tem base nenhuma, de nenhum dos dois lados, nem de pai e nem de mãe. Então, isso é muito difícil de lidar, porque nós temos que ser esses pais e mães acolhendo esse público, colocar não é? Ponto maior aí. Dentro da mesma casa, às vezes você vai ter influências diferentes. Esse lado, por exemplo, da administração vem muito mais do meu pai do que da minha mãe. Da minha mãe, eu já vi minha mãe consumindo muito mais. Inclusive, eu vi muito conflito crescendo em relação a isso. Sim. Né? E você vai ver que essas crianças, elas vão se apegar, elas vão se rebelar. Né? Então, mais uma vez, gente, buscar ferramentas de inteligência emocional, elas são muito importantes. Porque muitas vezes a gente tem problemas que a gente nem reconhece como problemas, né? A gente vive, eu não abro mão de falar isso mais, verdades mentirosas em vários campos da nossa vida, né? Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem hoje é a questão da família, infelizmente. E uma vida financeira desestruturada traz uma família desestruturada. Crianças vão sofrer com isso, correto? Não existe união, não existe uma coisa saudável dentro de casa. Então você vai ver pessoas crescendo com briga, correto? Distantes. E então eu acho que a finança, ela é a base de uma família saudável. Mas você vê que hoje a família é bombardeada em várias áreas, correto? Então, né, a nossa pegada aqui é finanças, mas eu acho que um motivo ao qual eu quis começar a trazer sobre casa, família, o Marcelo tocou muito nisso, é porque isso é um valor muito grande para nós. Então, quando a gente está lidando com os nossos clientes, a gente procura muito entender qual que é a dinâmica familiar dessa casa. Deixa eu entrar nisso, porque quando eu busco atender uma família, um casal, quando alguém me procura, primeira característica, não sei se é a mesma na área de mortgage e hipoteca. Normalmente são as mulheres que me procuram. Não Isso são os homens. Incrível. Muitas são as mulheres. Estão liderando essas... As mulheres procuram, porque a característica, um estudo que eu já fiz, a característica da mulher é segurança e pensamento no futuro. Característica dos homens imigrantes. Ele é instantâneo e não pensa no futuro. Quem morre antes? O homem. Homem. Porque ele só pensa no dia a dia, não vai ao médico, não pensa no futuro e acha que vai morrer nunca. Ele vai achar. É uma história super uma loucura sobre isso. Conheci uma família onde o homem dessa casa estava já em estado terminal. E ele, na minha opinião, ele teve a bênção de ter essa informação. Porque, gente, informação é tudo. A diferença é o que você faz com ela, né? E passou a vida investindo no Brasil,
casado com 2 filhas e morando muito mal aqui, que infelizmente também é uma verdade para Uma pessoas de uma realidade. geração mais antiga, Uhum. né? Quem chegou até os 2000 e alguma coisa, antes disso, que a gente ainda tem o resquício dessas pessoas. E você vê que esse homem não teve a atitude, tá, de começar a organizar essa família para a passagem dele. E a dificuldade financeira que essa mãe passou aqui, a dificuldade dela acessar esses recursos no Brasil, inclusive até também de ser roubada. Então, Uhum. e tudo que a gente está falando aqui tem a ver, né? É muito importante a gente estar realmente buscando se entender, antes de mais nada, porque não existe de nenhuma forma eu vou conseguir me dar bem com o Marcelo, seja quem for, se eu não estiver procurando me entender também. E a gente vai crescendo, a gente vai envelhecendo, correto? E envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Tem uma outra frase, né? Amadurecer para quem quer, que é justamente essa questão da procura. Hoje, não só eu e o Marcelo, mas o nosso filho estava trabalhando com a gente. Que é maravilhoso É ter uma filhos. bênção. Eu também tenho a mesma característica. Então, hoje a gente passa o conflito com ele. A gente agora, depois de 18 anos trabalhando juntos, a gente teve muitos perrengues. Uhum. A gente hoje já conseguiu ultrapassar. Acho que vem aí a questão da disciplina, da perseverança, do respeito, do propósito. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Acho que casamento é muito mais do que amor. Amor é uma coisa que você planta e você exerce todos os dias, correto? Do mesmo jeito que você rega uma planta. Ela vai morrer ou ela vai reviver, inclusive, correto? Ela vai se restaurar. Um relacionamento, seja um relacionamento entre um casal, um relacionamento numa empresa, correto? Ela exige respeito. Ela exige um propósito. Você está colocando algo que, complementando quando as pessoas me procuram, quem é que procura? A mulher. Ela me procura. Tipo 90% de quem nos procura para entender um pouco melhor suas finanças, sua proteção, sua renda para o futuro, mulheres. A maior dificuldade é trazer o marido para a conversa, ou partner, que seja, né? Hoje as configurações familiares existem de várias formas. Correto. Né? Então, não estou aqui para julgar ninguém e as pessoas estão aqui. Nós somos mais velhos. Né? Nós temos de uma maneira muito tradicional, mas sim. Então, parece diferenciado, mas eu respeito totalmente as configurações de família. Mas é a dificuldade de ter os dois para uma conversa aberta sobre finanças. É difícil, Vocês não é? têm essa dificuldade também? Sim. Sim, temos. E eu falo mais, Jaime, aquela questão, né? Eu falo com a Fabiana. Uma família não deixa de ser uma empresa, correto? Então tem que ter uma parceria das duas partes. Porque se você não... Primeiro, se você não se gerenciar e trazer 100% da sua gerência para um casamento e vice-versa, tanto o homem quanto a mulher, a probabilidade dessa empresa falir é muito grande. Caixa 2 é um problema. Então, assim... traição financeira é algo que acontece demais então, assim, aqui na é aquela comunidade. questão. Ou você está 100% ou você não está. E aquela questão de prosperidade, né, tem a ver justamente que a força de 2 é melhor do que a de 1. A paga de 2 é mais forte que a de 1, correto? Então, assim, ter esse conhecimento, ter essa pegada, ter essa mentalidade de expansão, de abrir o horizonte além daquilo que foi apresentado a você, porque o que você faz no início? De onde que você vem? Qual foi o seu background, né? Como é que você aprendeu a gerir o seu dinheiro desde pequeno, né? Porque isso faz todo o sentido, porque isso dita muito da sua fase adulta. A gente cresceu, mas a gente continua sendo muito criança. E muitas vezes a gente não consegue deixar de ser. Eu sou muito grato aos Estados Unidos que me proporcionou quebrar crenças limitantes dentro da minha própria família. Né? Aquela questão de ter uma mente empresarial. Todo mundo é um empresário dentro da sua própria casa. Se você casou, você
se vendeu muito bem para sua esposa e vice-versa. E tem que continuar vendendo. E tem que continuar vendendo. Se parou, acabou também, né? Correto. Então, toda empresa precisa de revisar o que está acontecendo, cortar gastos e ter conversas difíceis, mas leves. Porque é aquela questão, cortar um luxo às vezes é dolorido para outra pessoa. Mas ela tem que ouvir. E tem que ser humilde e falar, agora não. Então é aquela questão, você às vezes tem que dar um passo para trás, para dar 2 para frente e dar uma caminhada, uma corrida, e quando vê vocês estão correndo. A gente tenta muito mostrar isso. Então, assim, a empresa familiar, assim, não é só... vamos colocar aqui, né? Talvez seja o próximo tópico, né? A empresa familiar. Porque até então, quando todo mundo é empresário da sua própria casa, todo mundo quer contribuir. E às vezes é mais fácil você trazer esse entendimento para as pessoas do que pessoalmente em cada uma delas. O que eu noto é que cada vez mais o estudo do comportamento financeiro vai ganhar assim as fachadas dos prédios daqui a pouco. Ou seja, se você não aprender o seu comportamento perante dinheiro, que é uma ferramenta, você normalmente vai perder muito ao longo da sua vida. Ou seja, não vai conquistar o que você quer. Aliás, vai conquistar dívidas normalmente. Vai conquistar talvez uma separação do casal, porque é um que acontece muito. Com muita frequência, infelizmente. E no sistema americano, que a segunda, terceira geração estão convivendo com o sistema americano, deixa de usar a cultura brasileira. Normalmente, que eu vejo, os estudos estão provando, quanto mais separadas as suas atividades financeiras, cada um do casal tem a sua conta, o seu jeito de lidar com o dinheiro, mais fácil de separar o casal, porque já estava tudo separado mesmo. Aí vem uma emoção qualquer, vou seguir meu caminho sozinho, não tem nada misturado mesmo. E a grande maioria desses casais não conquistam muitas coisas. Até porque diminui, você falou, né, Marcelo, sobre os dois, a força de 2 pode construir muito. Agora, 2 com realidades totalmente diferentes, que querem coisas diferentes, você não tem 2, você tem menos. Você diminui, é negativo. Correto. Porque aumenta o conflito, né? O estresse aumenta demais. O estresse aumenta porque não tem a mesma direção financeira e propósitos diferentes. Vamos colocar, né, de geração, a gente está aqui há mais de 20 anos. E qual que é o tipo de cliente que eu lido? Você também deve estar lidando muito. Suas filhas estão com quantos anos já? Posso perguntar? A minha mais nova, 17, e a que tem mais idade é 22. 17 Quantos anos elas tinham quando elas chegaram nos Estados Unidos ou nasceram aqui? Nasceram aqui. Ou seja, elas querem ir embora para o Brasil? Não. Meu modelo já foi esse, não, né? Tudo então bem, eu também nunca mas quis. Só que, e elas né? seguiram. Tudo bem, você tem. Elas não têm relação com o Brasil. Não tem relacionamento. Vamos tocar nesse ponto aqui. Quantos casais na mesma faixa etária que nós estamos, 40 ou 30, isso aí eu deixo vocês. Não, eu nem quero falar. Quando olhar a gente na. Fica quieto, adorei que você deixou essa faixa etária, tá maravilhosa. Então pronto. Mas vamos lá. Que tem um império no Brasil, construíram várias coisas, conseguiram alavancar financeiramente lá no Brasil e fizeram coisas assim extraordinárias. Bom que teve essa estrutura. Sim. Mas hoje, qual é o maior dilema deles? Meus filhos não querem voltar. Agora eu já sou avós. E agora? Volto para curtir o que eu construí, deixo a minha descendência que a Deus dará, ou eu vendo tudo no Brasil e trago para cá. Então, isso também a gente está vendo muito hoje acontecer e a gente está ajudando essas pessoas, né? É um dilema enorme. Eu tenho vários clientes na mesma situação. Porque eles fizeram uma parte 100% muito bem. Separaram a parte do que ganham e colocaram o investimento, o empreendimento, qualquer que seja. Então eles fizeram uma parte muito bem feita. Correto. Só que talvez faltou a conversa de casal. Correto. Para definirem qual é o plano para daqui a 20, 30 anos. Planejamento, correto?
uma faltou. reconversa de acordo com que os planos vão mudando. E Mais uma a vez. maioria não tem a Parar. cultura para isso, não tem Mais uma entendimento. Né? Refiro a Albert Einstein. A pessoa inteligente é aquela que tem a capacidade de se adaptar. E não me entenda mal, nós brasileiros, a maioria, a gente nos adaptamos muito bem aqui. E a gente se reinventa de uma forma incrível. Mas a gente sempre tem que estar com a mente aberta e discutindo essas coisas. Igual, por exemplo, às vezes eu converso com o meu cliente. Peraí, você tem filhos? Tem. Qual a idade deles? 10, 9? Ah, qual a sua meta? Eu vou ficar aqui mais 5 anos. Eu falei, daqui 5 anos, pergunta pro seu filho se ele vai querer ir embora. Eu falei assim, você vai ter controle sobre o destino do seu filho até no máximo 13, 14. Depois disso... Foi. Já era. É um barco ao mar que você vê e espera que se dê bem, entendeu? Então, assim, isso tudo tem a ver com o que a gente está falando aqui no planejamento, porque tem que ser falado. A gente tem que conversar, porque um imóvel é 30 anos, não é 2 anos. Coisas acontecem e a gente tem que estar preparado para isso. E nós estamos na mesma área, fazemos a mesma coisa no dia a dia, que é orientação, passamos orientação. Como eu digo sempre, nosso trabalho é um trabalho que envolve muito mais de relacionamento e comportamento do que finanças. Claro. No meu trabalho, o que eu menos me relaciono com o cliente é falar de números, é a menor parte. Claro. O que a gente normalmente faz nos atendimentos, nas orientações? Fala de comportamentos. Como é que ele se comporta, como é que ele entende, qual o sentimento com aquele endividamento, com aquele investimento, com o dinheiro que ele tem, como é que ele conversa com a família. E outra coisa, falando de comportamento, uma coisa que eu quero falar sobre isso é perder o medo de fazer uma dívida saudável. Desde que seja orientado. Desde que seja orientado. Eu digo assim, não vai fazer sozinho. Calma, isso aí é uma escola de vida. Procure um profissional. Correto. Porque é aquela questão, uma vez que você saiba mexer no sistema financeiro aqui dos Estados Unidos, você tem uma ferramenta muito grande de se alavancar muito rápido, né? É igual eu falo para os meus clientes, às vezes você não precisa de muito dinheiro, mas você precisa de um bom crédito. Porque um bom crédito abre alas. Lógico que tem outros fatores, né? Quanto que a pessoa ganha, quanto dinheiro tem na conta, mas o crédito em si, ele é... o carro abre alas, né? É o crédito, né? E isso mostra muito, né, da disciplina financeira que a gente vem falando bastante aqui, a maneira como ela administra aquilo tudo. O sistema de avaliação de crédito ele realmente é muito preciso. Então, assim, você pode ver, a maioria dos clientes que a gente tem com crédito excelente são pessoas muito bem sucedidas, tem um crédito impecável, tem empresas extremamente bem montadas, muito bem estruturado, porque está dentro da mente da pessoa o que deve ser feito. Por exemplo, eu procuro, eu e a Fabiana, a gente administra a nossa vida pessoal como uma empresa. A gente procura se preparar o melhor possível para cada fase, cada etapa que a gente vai viver. Por exemplo, a gente hoje tem uma single family, que é o sonho americano, mas esse processo foi 10 anos construindo para a gente poder chegar nisso aqui. Posso falar onde começou a nossa educação financeira? Virou a chave? Na crise de 2008. Porque até então, eu acho até que para o Marcelo, que já tinha essa visão de imóveis, a gente ainda tinha uma mentalidade muito classe média. E, gente... Por favor, não se sintam ofendidos com isso. É que a gente, nesse mundo financeiro, a gente quebra entre 3 categorias a questão da mentalidade. Não importa se você é rico, nasceu rico, é pobre, nasceu pobre, é uma questão realmente de mentalidade. Tem pessoas que nasceram ricas e vão empobrecer ao longo da vida, e pessoas que nasceram pobres e vão enriquecer. É uma questão de mentalidade. Então, quando vem a crise de 2008... a gente sente muito, como muitas pessoas sentiram, porque a gente viu os nossos recursos financeiros todos indo embora. Eu e o Marcelo trabalhávamos nessa parte imobiliária, os nossos imóveis perdendo valor, correto? Então a gente tinha cada vez menos cliente, consequentemente cada vez menos renda, correto? Imóveis que estavam perdendo valor, mas a gente sempre foi muito proativo. Então, por exemplo, conforme a gente foi na primeira etapa, vamos dizer assim, 2006, 2007, a gente fez
reduções de custos. Antes de não ter dinheiro para pagar por eles. Então, a gente, mais uma vez, proativo nesse aspecto. Eu vou cortar o meu cable de não sei quantos canais para deixar ali o básico. Eu não vou, agora eu tirei minha conta, que na época, sei lá, era $300, para 100. A gente foi fazendo pequenos cortes, perdão. Conforme as coisas foram se intensificando, porque, né, ninguém de verdade sonhou que aquilo fosse acontecer naquela proporção, chegou um ponto, então, que a gente resolveu vender a casa. Mas o Marcelo, inclusive, teve até a disciplina de enxergar isso antes do que eu. Porque eu queria, por tudo quanto era mais sagrado, segurar aquilo ali. Sentimento, emoções. Você quer conflito? Vou te dar um conflito dentro da cozinha. Existe coisa mais íntima pro casal do que a cozinha? Cara, chega a bater colher de pau na cabeça. Você vai vender minha casa? De jeito nenhum. Pois é, sério, chegou a eu, vamos dizer assim, ficar emocionalmente in distress, você tá entendendo? Naquela época... Ainda bem que ela tá falando, não sou eu, viu? Deixa Mas com mais a uma vez, eu acho que Fabiana. todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar num bate-papo como esse, eu quero me trazer o mais humano, o mais acessível possível, porque, sério, acho que a maior dificuldade que eu tenho hoje com as pessoas dessa geração é a inabilidade de sonhar e de acreditar no próprio potencial e de estarem vivendo assim, um padrão, estarem tão presas dentro desse padrão. Isso é muito perigoso, Jair. Sabe? Mais uma vez. Destrói. Destrói Destrói. o futuro de um indivíduo. Mas deixa eu só terminar aqui, Celo. Então, em outras palavras, foi a partir disso que a gente tomou a decisão de fazer diferente. Aí eu posso até falar que eu fiz até um compromisso, não só com o Marcelo, mas com Deus também. Eu falei assim, olha, se eu tiver a oportunidade de voltar a prosperar financeiramente aqui nesse país, eu vou fazer diferente. A gente vendeu a nossa casa. Se tivesse vendido antes, tinha colocado mais dinheiro no bolso. Porque quando, de fato, a gente foi vender, porque, mais uma vez, eu fui teimosa, eu tive um apego muito grande na casa, tá bom? Mas ainda assim, sempre tive essa mentalidade proativa. Eu não esperei o mercado cair de uma vez. Eu só não tive a visão do Marcelo de fazer ainda mais cedo. Então, quanto mais cedo você tomar uma decisão financeira na sua vida, melhor vai ser o resultado, né? E você teve um orientador que te abriu os olhos a tempo. Tem todos temos. Se você não tem, procura alguém. Porque conflito sempre temos. Ainda teve não, conflito. Com certeza. Se existe. Correto. Só que aí depois disso, mais uma vez, vem esse propósito. Vamos ver se a gente vai então agora sair daqui. Fomos morar num apartamento. Logo compramos esse apartamento. E ali a gente ficou. Um imóvel que a gente financiou em 15 anos, a gente fechou, acabamos 30. quitando ele em 15, só que a diferença agora começa aí. Em vez de eu ficar sentada naquele apartamentinho quitado, o que a gente fez? A gente agora acessa a valorização desse imóvel e a partir desse dinheiro a gente compra o segundo. E agora, trabalhando com mais uma outra renda, a gente compra o terceiro. E assim a gente foi. O primeiro, ainda nem tendo uma total consciência dessa parte de colateral nesse nível que a gente tem hoje. Mas já pelo entendimento de que a gente precisa de criar uma estratégia para que a gente possa ter uma renda extra caso alguma coisa venha acontecer, porque eu nunca mais quero viver isso na minha vida. Que E a são gente as demorou reservas. mais de 10 anos para comprar a casa onde a gente mora, porque enquanto a gente não tivesse renda suficiente para pagar todo o nosso estilo de vida, correto? A gente não ia dar aquele passo vamos chamar do luxo? Porque você pode morar muito bem num apartamento, mas morar numa casa já é um luxo. E todo mundo pode ter esse luxo. E é gostoso correto? demais, nem me fala. Correto. É gostoso, maravilhoso, mas tem custos embutidos, indiretos, diretos. Exato. O que você imaginar deveria ter sido pensado, planejado, e que a pessoa... Normalmente, o que eu ensino? Tenha reservas. Tenha reserva de emergência, de oportunidade, o nome que quiser dar. Correto. Não é, Abra Marcelo? É recursos para a importante sua ter vida. isso. Com certeza. Então, vem de muito... Tudo que a gente traz para os nossos clientes hoje, mais uma vez, eu acho que é daí que vem o nosso sucesso,
é a oportunidade da gente poder passar para essas pessoas de uma maneira que a gente entende o que está do outro lado. Porque já passou por Porque isso. a gente já passou, a gente já teve uma mentalidade semelhante. A gente entende a cultura. Então, eu e o Marcelo, a gente teve a bênção de poder se aculturar muito bem dentro da cultura americana, mas a gente nunca deixou de ser brasileiro. Então, a gente consegue navegar muito bem. E aí que tá, todos nós podemos fazer a mesma coisa, uma questão de escolha, uma questão de se permitir. Outra questão de visão de crenças limitantes, eu vejo muitos brasileiros que não conseguem dar esse passo de entrar dentro de uma cultura americana, de fazer negócios com americanos, correto? Ficam muito presos ou se sentem limitados por conta da língua, não seja, você tá entendendo? Colocam limitações e acabam não prosperando, que era o caso do quando eu tiver o meu social, eu vou fazer. Mas isso parte, imagino também, da falta de diálogo dentro de casa. Sim. Porque se dentro da sua própria casa você tem uma família e a família não dialoga, é muito difícil participar de uma economia americana, participar de uma sociedade americana, se dentro de casa você não está resolvido. E tudo passa novamente por comportamento. Vamos buscar mudar o comportamento para ter a chance de aprender a ter o melhor dos dois mundos. Eu acredito que o nosso mundo lá no Brasil, ele traz fatores muito positivos, a família, a cultura e muitas cores dessa cultura, dedicação, empreendedorismo, essa rapidez, fazer acontecer, é muito boa. Se nós conseguirmos estar com a comunidade nos processos americanos, que eles são muito bons, na disciplina do americanos, é o melhor dos dois mundos, na minha visão. É muito bom que é um problema ouvir, do brasileiro, não é? Correto? Mas uma coisa que a gente pode aprender aqui, que é o parar para se preparar. Então você vê muitas vezes, e você, como está nessa questão mais administrativa com pessoas, você vai ver que muitas pessoas têm essa garra de, quer saber de uma coisa? Sou empreendedor, vou abrir uma empresa. Mas para ali. A empresa não cresce, porque ele não se desenvolve como empresário. Correto? Então a mentalidade prende ele ali. Tem outro fator também que eu queria adicionar, que a gente está falando muito do comportamento, né, Jane? Adversidades, ninguém está imune, né? Por exemplo, a Fabiana falou da crise de 2008, ninguém esperava que ou pelo menos a nossa comunidade, ou o país inteiro, o mundo inteiro, ter gratidão pelas adversidades. Elas não ia ver que isso aconteceu, mas é o que eu falo assim, você vai passar por elas, mas olha com ela com carinho para aprender a lição com aquilo. Porque eu falo para muita gente da mesma época que comprou casa com a gente, aquela questão, porque a gente fazia financiamento, correto? A gente tá falando, a Fabiana, o que ela fala? Eu falo aquilo que eu consumo. Aí é aquela questão, as pessoas quando ganham dinheiro, o mérito é dela. As pessoas quando perdem dinheiro, a culpa é sua ou minha. Sim, sempre. Falta a questão da autorresponsabilidade, saber a decisão final sempre foi sua. Sim. Correto? O que eu tô falando com isso? Na época da crise de 2008, a gente foi humilde o suficiente de sair antes, porque a nossa renda estava sendo afetada diretamente pelo mercado imobiliário, porque frisou tudo naquela época, nada se financiava. Mas a gente teve a humildade de vender abaixo do preço, para poder sair com o nome limpo, para poder comprar de novo e começar a crescer. Teve gente que perdeu a casa, achando que não valia a pena, às vezes entregaram o imóvel e hoje se arrependem amargamente por ter feito isso. Porque é aquela questão, o tempo fala, faça suas perguntas que eu direi as minhas respostas. Eu acho que é aquela questão, aprende com a crise. Vê que aquilo ali tem para te oferecer de oportunidade. É te mostrando alguma coisa para você aprender, para você tomar uma direção positiva. Porque aquelas pessoas que decidiram comprar de novo, como eu decidi comprar de novo, elas estão muito melhores do que as pessoas que não decidiram comprar. Se apegaram à dor. Porque se apegaram àquele sentimento. Comprar a casa não é um bom investimento. A dor existiu, dores existem no casamento, nas empresas ou no mercado, dor existe, isso é altos e baixos, sempre vai ter. Exato. Agora,
eu imagino que falta muito disso, das pessoas ouvirem, como estão nos acompanhando. Você aí, parabéns, acompanhou até agora, olha, good job. Porque esse momento de escutar e refletir é que poderá abrir caminhos para que possamos ajudar essas pessoas. Porque se o brasileiro continuar vindo para cá, correndo o dia inteiro, não é? Atrás de dinheiro, ele não consegue aprender a fazer e produzir dinheiro, não é? É muito complicado. Se você tá... O que eu comparo? Eu tenho uma visão amorosa também sobre aquela pessoa que vem para cá e trabalha muito. Tipo, fisicamente trabalha muito. Ele, como trabalha muito, ele chega em casa muito cansado e não tem tempo para parar o ritmo de vida. Não tem tempo, ele está esgotado pra fisicamente. Para amar sua família, seus filhos, sua esposa. Para basicamente tudo. Ele limita essa entrada de conhecimento e dentro disso as finanças não são bem resolvidas. Aí ele ouve o quê? O que eu escuto? As pessoas ouvem outras pessoas, às vezes endividadas, que não sabem lidar com o mecanismo americano, que fazem coisas que, se você está olhando de fora, você está vendo que não está certo, não está legal, não está bom, e as pessoas simplesmente vão duplicando e os anos passam, de qualquer forma. Talvez você vai enxergar isso também, você vê que as pessoas elas se associam com pessoas que estão semelhantes a elas. Exato, esse é o ponto. Como em condição, porque a mentalidade ela vai, mais uma vez, condicionar, né, todas as áreas da sua vida. E outra coisa que eu acredito, que da maneira que você age em uma área, você vai estar, consequentemente, agindo em todas as outras áreas. Não tem como você ser bem-sucedido financeiro, né, se você não tiver bem-sucedido em algumas outras áreas. E a pessoa que realmente está plena é quando ela consegue acumular o máximo de áreas possíveis, né? A gente tem 7 que a gente normalmente caracteriza. Mas, e aí agora vem nessa questão de você estar sempre buscando. Mas não existe o sucesso se você não tiver uma mentalidade positiva, uma mentalidade grata, uma mentalidade de você querer fazer diferente, independente da situação atual, da circunstância atual. Ou seja, mover. Amigos, olha, o papo tá excelente. Eu acredito que passamos bastante do normal do nosso tempo. Dá para falar muito a respeito disso, porque eu sei que nós... Exato, é basicamente ilimitado que nós podemos colaborar com a nossa comunidade. Espero que você tenha gostado. Fabiana e Marcelo, muito obrigado por essa oportunidade. Nós vamos deixar os contatos todos, né, para que quem nos acompanha possa buscar esse conhecimento de qualidade. E estamos aí para produzir conhecimento a todo momento, porque a nossa comunidade merece um next step. Merece prosperidade, não é? Então, agradeço muito a vocês. Muito sucesso, como vocês já têm, espero que continuem tendo muito sucesso. Que Deus nos proteja no nosso trabalho de levar conhecimento às pessoas, que esses comportamentos possam, aos poucos, serem mudados, transformados. E você que está aí do outro lado, muito obrigado. Continue nos acompanhando. Gostou? Deixe-nos saber se você gostou do bate-papo de hoje. Gostou muito? Comentários. Compartilhe, comente, porque se a informação for lá para fora ganhar o mundo, nós teremos brasileiros mais bem preparados para subirem, para crescerem, para terem boas famílias, não é? Verdade. Vamos lá. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.